gente, a gente está falando sobre a pessoa de Deus, falamos do Pai, falamos do Filho, e hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque a gente precisa entender que toda adoração ela é conduzida pelo Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, todo o nosso relacionamento com o Pai, com Cristo, através da obra consumada de Jesus, é através do Espírito Santo. É Ele que dinamiza a maneira como nós respondemos a Deus. Então é muito importante nós aprendermos a sermos guiados pelo Espírito em tudo aquilo que nós fizermos. Em termos percepção da voz do Espírito para que nós possamos responder de maneira adequada aquilo que Ele está fazendo ou quer fazer na nossa vida. Então o diferencial que a gente tem na Nova Aliança é esse. Eu e você somos habitação do Espírito Santo. Eu e você podemos ter o entendimento verdadeiro espiritual por causa da presença do Espírito Santo que está em nós. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, vai lá comigo, nos fala um pouquinho mais sobre a Trindade, e nós falamos que esse termo não é um termo encontrado na Bíblia, mas nós conseguimos identificar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus o Pai, Jesus Cristo e a comunhão. Eu acho interessante que na Bíblia a mensagem diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é interessante você entender a graça e o senhorio. Não apenas a graça do meu amigo Jesus Cristo. Por muito tempo tem se banalizado a questão da graça. E eu acho interessante como o apóstolo Paulo coloca aqui a graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. A Bíblia, a mensagem diz a profunda amizade com o Espírito Santo. Então não é apenas uma comunhão qualquer, é uma profunda amizade com o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai. Quem está rogando? Jesus. E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. O Espírito Santo, gente, Ele é o outro Consolador. Jesus falando, é outro do mesmo tipo. Se vocês me reconhecem, se vocês me aceitam, então aceitem o Espírito Santo, porque Ele é outro do mesmo tipo. Ele é aquele que conforta, que nos guia, que nos ajuda a vivermos a vida cristã de forma eficaz. Sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas todos os dias, não poderíamos orar ou adorar como nós deveríamos. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa adorar de maneira como convém. Nós precisamos do Espírito Santo para falar com o Pai. Nós precisamos do Espírito Santo para que guie a nossa oração. Por isso que nós estamos falando que a adoração ela parte do princípio de que o Espírito ele dinamiza a nossa vida de adoração. Isso é muito legal. Veja, Filipenses capítulo 3, verso 3, diz, porque nós é que somos a circuncisão. Está falando de aliança, nós somos um povo aliançado com Deus. Nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Na Bíblia Amplificada diz, pois nós que nascemos de novo, que renascemos do alto, fomos espiritualmente transformados, renovados, separados para o seu propósito. E somos a circuncisão que adoramos no Espírito e pelo Espírito de Deus.
Na Contemporary English Version, tá aí CEV, versão em inglês contemporâneo, diz, mas nós somos os que verdadeiramente somos circuncidados, porque nós adoramos pelo poder do Espírito Santo. É dessa maneira que nós adoramos. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Essa é a realidade que eu e você temos. Hoje, nós adoramos pelo Espírito Santo. Cada experiência de adoração que nós temos deve ser guiada por Ele. Você entende isso? Não pode ser algo mecânico, sabe? Não pode ser bater palma de maneira mecânica. Não pode ser levantar as mãos de maneira mecânica porque alguém está pedindo com que a gente faça isso. O que é isso? O que é adorar? O que é levantar as mãos? O que é dobrar os nossos joelhos? O que isso significa? Isso precisa ser dinamizado pelo Espírito Santo. Porque a maneira como adoramos ontem, talvez não seja a maneira que o Espírito Santo nos guie hoje. Eu falo isso para os nossos líderes de música, eu falo muito isso. A música que funcionou ontem, foi por um propósito de ontem, pode não ser a música que funciona hoje. Então a gente não pode ser guiado por hit do momento, ou porque naquela reunião, em específico, algo aconteceu quando eu cantei aquela música. Não, o Espírito Santo é que fez aquilo acontecer e ele te pediu aquela música para que através daquela música, daquela letra, ele pudesse fazer algo específico. Ora, se ele não está querendo fazer esse específico de novo, então nós vamos precisar de uma nova música. Talvez seja uma música antiga, talvez seja uma canção espiritual, talvez seja um salmo, talvez seja uma música que você cantou em uma outra versão, mas nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Se a gente não conhece o Espírito Santo que vive em nós, como é que nós podemos adorar a um Pai que está nos céus? O Espírito Santo nos guia na nossa adoração. Na sua apostila está aí, há duas maneiras que podemos focar na nossa mente quando buscamos a Deus. Estamos buscando um Deus que está assentado num trono. E estamos buscando um Deus que está no nosso espírito. Ou seja, nós buscamos essa conexão com o Espírito Santo para que nós possamos adorar a um Deus que está assentado no trono. O Pai, o Filho. É desse lugar aonde, gente, nós aprendemos isso. Onde é que está a nossa adoração? É no nosso espírito. É desse lugar do homem interior que o nosso espírito flui. É por isso que João capítulo 7, verso 38, Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde? Do nosso espírito. É de dentro que flui. Você lembra que Ezequiel teve aquela visão do templo? E da onde fluíam as águas? Do limiar, de dentro para fora. É de dentro para fora que o rio do Espírito vai fluir. Aleluia! E é com essa disposição que eu espero com que você perceba o que a gente está falando aqui sobre o Espírito Santo. Mike Bickle diz que nossa maior herança é o nosso homem interior sendo tocado pelo Espírito Santo. Por isso, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Da onde? Do seu coração. Aleluia. De dentro para fora. É o Espírito Santo dinamizando o nosso relacionamento com ele. Então, na minha mente eu preciso entender que através do Espírito Santo que está em mim, eu estou adorando a um Deus que está sentado no trono. A segunda coisa que eu preciso entender é que ter comunhão com o Espírito significa que nós conversamos com Ele sempre, expondo o nosso coração para Ele sempre. É um diálogo. A nossa adoração, nós que adoramos no Espírito, pelo Espírito Santo, sempre vai ser um diálogo. Por quê? Porque nós vimos, quando nós falamos do nosso relacionamento com o Pai, que é sempre revelação e resposta. Revelação e resposta.
Ele revela, eu respondo. A medida da minha resposta pede mais revelação. E quanto mais ele se revela, mais eu respondo. E a medida dessa resposta pede mais revelação. É sempre um diálogo. Deus está querendo sempre se abrir mais para cada um de nós. Isso significa que ouvimos de volta num diálogo. O Espírito Santo honra a nossa parte desse relacionamento quando não nos força nesse diálogo. Por isso ele espera pela resposta. Você vê que Moisés teve que responder ao ver aquela chama. Ele viu aquela sarça queimando e ele chega perto. Já foi uma resposta. Quando ele chega perto, ele ouve uma voz que diz para ele: Moisés, tira as suas sandálias. O que ele tem que fazer? Ele tira as suas sandálias. Ao tirar as suas sandálias, Deus vê uma atitude no seu coração e faz uma chamada para ele. E aí Moisés pega essa... Você está vendo? Revelação, resposta. A medida da resposta é a medida da revelação maior que vai vir. E aí eu respondo. E quando eu respondo, ele me dá maior revelação. É sempre um diálogo. É sempre um diálogo através do Espírito Santo. Ele não quer conversação ou amizade com ninguém que não esteja desesperado por isso. Amor requer uma resposta voluntária. E número 3, habitar em Cristo se dá quando temos comunhão com o Espírito Santo. São realidades da nossa vida com o Espírito Santo. Nós adoramos no nosso espírito a um Deus que está assentado no trono. Nós temos comunhão com o Espírito Santo quando nós dialogamos com Ele. E número 3, quando a Bíblia fala de habitar em Cristo, ora, todos aqueles que estão em Cristo se dá quando nós temos comunhão com o Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, nossa, como nós gostamos dessa passagem, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E uma outra versão complementa que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque estar em Cristo Jesus é manter comunhão com o Espírito Santo. Como é que nós... Diz lá o escritor do Salmo 119, como é que eu não peco contra ti? Quando eu guardo a tua lei no meu coração. O que vivifica essa lei no meu coração, senão o Espírito Santo? Ora, como é que eu não ando em condenação? Eu não ando em condenação quando eu sigo as instruções do Espírito Santo. Porque toda vez que eu ando pela carne, a carne vai trazer consigo condenação. O que é a carne? A carne é toda vontade, todo desejo que não está em linha com o Espírito Santo. Então eu preciso andar em comunhão com o Espírito Santo para que eu entenda o que verdadeiramente significa estar em Cristo Jesus. Colocamos Jesus como selo sobre o nosso coração quando nos relacionamos com o Espírito, que é a luz, o fogo, o rio de Deus. O Espírito ministra em nosso coração como uma luz brilhante que faz fugir as trevas e domina sobre a escuridão que traz confusão, acusação e rejeição. Um fogo consumidor que devora tudo que se opõe à natureza de Deus em nós. Um rio a fluir que conecta o nosso coração com os movimentos espontâneos do coração de Deus. Ele é o rio, ele é o fogo, ele é a luz do nosso coração. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse diálogo com o Espírito Santo, que tem tudo a ver com a nossa vida de adoração. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.